Empresário, você sabia que se você usar o preventivo na sua empresa, ela pode te livrar de uns milhõezinhos? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito em Pauta. Eu, Camila, a advogada e apresentadora do podcast. Eu, Igor, também apresentador do podcast e analista jurídico do Ministério Público. Para ilustrar, introduzir e desenvolver esse tema, está aqui conosco a advogada doutora Carolina Tavares, que também é especialista em direito processual, direito trabalhista e direito empresarial. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigada Camila, obrigada Igor pela oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que agradece e a gente tem certeza que você tem muito a agregar, né? Não só para os empresários, mas para os colegas iniciantes de carreira e também para o estudante de direito. Doutora, fala um pouquinho para a gente qual é a diferença do advogado consultivo. Camila, vamos lá. O advogado consultivo, eu costumo dizer que ele evita que o incêndio comece, né? Porque aquele advogado do contencioso, ele já aparece para apagar o incêndio. E o consultivo, não. O consultivo, ele tá ali justamente para prevenir, né? Hoje em dia é muito importante, o jurídico, ele tem mudado de forma, né? Então, as pessoas, elas estão muito mais preocupadas em gerir esse preventivo do que gerir um passivo. Principalmente quando a gente fala de direito do trabalho, né? Porque um passivo trabalhista, ele custa muito caro para um empresário. Ainda mais no Brasil, né? Com relação a impostos, fiscalizações, recolhimentos previdenciários. Então, é muito importante que a gente trabalhe no preventivo. E no setor empresarial, você tem visto que essa metodologia tem se mostrado eficaz? Na verdade, assim, é uma mudança de cultura, principalmente depois da pandemia, né? Então, antes da pandemia, as empresas, elas estavam muito acostumadas com o contencioso, aqueles volumes grandes de processos, muitas vezes processos massificados, todos com os mesmos temas. Depois da pandemia, como veio aí uma outra realidade, né? Trabalho remoto, né? Então, as empresas, elas precisaram se reinventar, não só as empresas, como também os trabalhadores. Então, muita coisa mudou, né? Então, as empresas, a gestão, os departamentos de RH, de departamento pessoal, eles passaram a olhar de uma forma diferente para aquele colaborador, né? Então, hoje eles se preocupam muito mais com a parte preventiva, eles se preocupam muito mais em prevenir do que remediar, né? Só que o que a gente tem visto, algumas empresas, elas ainda têm um pouco de resistência para mudar essa cultura, né? Então, a gente precisa ensinar aí com muita calma para o empresário que ele precisa mudar a régua dele, né? Então, ele não necessariamente tem que medir o jurídico por quantos processos a gente ganhou, e sim por quantos processos a gente evitou, né? Então, é essa mudança de cultura que a gente tem visto, mas que ainda temos muito a fazer. A senhora já tem 10 anos, né? Diga-se de passagem, a senhora passou pelo formol aí já, né? Então, quando a doutora falou que a cultura do empresário, a gente está falando aqui que a gente já trouxe pessoas que fez o reclamante, que a gente está falando da empresa, do empresário. Quando o empresário mudou a cabeça, que foi após a pandemia, o quanto que, mais ou menos em média, uma empresa ela economiza financeiramente falando? Tá, vamos lá. Eu não vou trazer números porque sempre vai variar de ação para ação, né? Mas quando a gente fala de um contencioso, uma ação ela pode sair muito cara não só do ponto de vista processual, né? Porque tem ali as custas do processo, honorários de advogado, impostos e uma série de outros fatores. Mas também para a imagem da empresa, né? Então, já vi muitas empresas perderem contratos, né? Às vezes de prestação de serviço, justamente por terem um passivo trabalhista muito grande, né? Porque aquele tomador, ou seja, aquele contratante, ele fica preocupado. Poxa, será que essa empresa que eu estou contratando, ela é uma empresa solvente? Ela vai ter condições de arcar com essas reclamações trabalhistas, com essas condenações? Ou será que futuramente essas condenações irão respingar em mim enquanto contratante? Porque esse é um pilar da justiça do trabalho, né? O tomador de serviço, ele é responsabilizado se ele contratar mal, né? Então, é muito importante que a empresa, ela cuide
essa parte preventiva para não chegar num contencioso extenso e perder não só financeiramente falando, mas também do ponto de vista de imagem. Né? Então, esse é um dos principais pontos que eu sempre bato nessa tecla. Vale a pena prevenir, né? O que você gasta, entre aspas, que eu não chamo de gasto, né? Eu gosto de falar para os meus clientes que é um investimento. Exatamente. Que você investe ali num preventivo, num consultivo, você está economizando lá na frente. E, consequentemente, você está crescendo, né? Então, sua empresa está crescendo. É claro que eu sempre falo que eu não vou vender ali um mundo encantado. A gente sabe que o processo, ele sempre vai existir, né? Uma hora ou outra alguém vai entrar humana, com né? uma... exatamente, né? Nós lidamos com pessoas, né? Então, nem sempre vai ser possível agradar a todos. Então, os processos, eles sempre vão existir. Mesmo aquela empresa pequena, às vezes eu recebo empresários desesperados, que eles ficam chateados com o processo, e eu gosto de dizer que são as dores do crescimento, né? Então, faz parte ali do negócio, é o ônus do negócio. Mas quando a empresa ela investe num preventivo, esse processo ele vai ser mais fácil, não só de defender. Então, hoje eu tenho clientes que eu atendo que o índice de improcedências é muito alto. E com isso acaba que não fica um incentivo ali para que outras pessoas demandem também. Exatamente. Por outro lado, quando a gente tem uma empresa que perde muitas ações, um empregado sai, aí ele ganha uma verba aqui, aí ele já comunica o outro também se sente motivado a demandar. Então, é uma bola de neve, né? Vira ali um caos. Por isso que eu falo, vale muito a pena investir no preventivo, sim. No final, a conta com certeza sai mais barata. Mas você tocou no ponto quando a corda já estourou, que já não tem mais aquela questão preventiva e que tenha uma ação em andamento, ou qual que seria o caminho, a solução mais adequada, a estratégia que você utiliza com seus clientes para resolver essas questões? Então, vamos lá, a gente já tem uma ação, o problema já tá ali. Então, a gente tem que estancar aquele sangramento e evitar de criar uma nova ferida, né? Então, eu gosto sempre de mapear. Então, quando eu pego uma empresa, vamos olhar para essa empresa como um todo, entender aonde que estão os pontos sensíveis, o que a gente precisa mudar. Ok, essa ação já está aqui, mas o que eu preciso fazer para evitar uma nova ação dessa mesma matéria? Ou eu levei uma condenação nessa ação, por exemplo, insalubridade. Poxa, aqui meu empregado ganhou insalubridade porque não estava usando um protetor auricular adequado. Vamos providenciar esse protetor, vamos trabalhar ali na nossa área de segurança do trabalho para que isso não ocorra futuramente. Então, assim, colocar a casa em ordem, né? Trabalhar ali, fazer uma verdadeira auditoria, passar um pente fino, entender onde que estão as dores, onde que estão os pontos sensíveis para corrigir o quanto antes. Eu sempre gosto de dizer assim, se tá errado, tudo bem errar, faz parte do negócio, né? Todo mundo vai errar, eu vou errar como gestora do meu escritório, vocês vão errar, faz parte do negócio, mas vamos errar e corrigir rápido, né? E evitar que esse erro se repita. A doutora acredita que o regimento interno da empresa, a gestão em si, é o que mais influencia? Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente tem visto que os gestores mais próximos, né, eles têm conseguido não só resultados melhores do ponto de vista técnico, né, dos empregados ali no dia a dia, mas também evita ali o índice de turnover. Então, não é raro a gente ver empresas que ninguém para, né? Sim. Falando um português claro, tá sempre ali com aquela rotatividade de pessoal. E, às vezes, quando você vai procurar entender é algo tão simples, né? Às vezes uma demanda que o empregado tem que não foi atendida. Então, a gestão muito próxima, ela faz toda a diferença e o regimento interno, ao meu ver, é um documento primordial que toda empresa deveria ter. Não é toda empresa que tem. Pelo contrário, né? Eu fico triste em dizer que a maioria não tem, né? É um documento que empresas de porte médio e grande, elas com certeza já pensam, se não tem, elas pensam em ter, mas as pequenas empresas também deveriam ter. Porque às vezes o empresário acha assim, mas eu sou pequeno, né? Não vou olhar para isso agora. Será que vale a pena eu gastar com isso agora? Como eu falei, não é um gasto, é um investimento. Exatamente. Então, as empresas, elas, independentemente do porte, elas deveriam olhar com mais carinho para esses documentos, sim, tá? A gente vê que recentemente teve alterações legislativas na área trabalhista, em especial a NR01, que cuida da questão da saúde, da segurança do trabalhador.
como é que você vê o impacto dessa norma desde a publicação dela até o presente momento e como é que era antigamente antes dela? A NR1, ela é eu brinco que ela é uma novela, né? É. Ela já passou aí por vários capítulos, agora nós estávamos pensando que estava acabando, mas não, as sanções estão suspensas, né, por uma decisão aí. Mas desde que a NR1 ela é uma norma que ela já existe há muito tempo, o que mudou na realidade é a gestão dos riscos psicossociais. Então, antes ela não tratava disso, né? Ela tratava dos outros riscos, né? Que já é bem conhecido das empresas. Agora ela obriga as empresas a olharem para esses riscos psicossociais. Então, só que o que muitas empresas têm achado é que é uma mera formalidade. Então eu tenho ali a minha documentação de segurança, meu PGR, né? Que é o meu Sim. programa de gerenciamento de riscos. Basta eu inserir ali e ok. Não é assim que funciona, né? Então a ideia aí das autoridades, quando veio essa edição, essa norma, é que as empresas olhem com mais carinho para essas questões. Então, poxa, o meu empregado, eu tô tendo uma rotatividade alta, igual eu pontuei, o meu turnover, como que tá? Né? As pessoas, elas gostam de trabalhar aqui. Como é o índice de satisfação, né, da minha empresa? Quais os problemas recorrentes que eu tenho aqui? Eu tenho um alto índice de funcionários afastados ou não? Então, a empresa, ela precisa olhar para isso com mais cautela. Quando essa norma veio, os empresários, os gestores de RH, eles ficaram desesperados, porque eles entendiam que, mas agora a empresa é responsável por tudo, né? Então, tudo Sim. que for inerente à saúde mental, a empresa vai ser responsável? Não. Na realidade, aqui o que a gente tem que olhar é proporcionar um bom ambiente. Um ambiente seguro, um ambiente saudável, que na realidade a nossa Constituição já traz Exatamente. isso. Né? Então não é Verdade. nada de novo. É algo que ganhou mais destaque, mas não é bem uma novidade. Como que a doutora está falando sobre a questão, né, do assédio até mesmo, né, que envolve aí. A gente está falando de empresários que talvez sejam mais velhos, de idade, não tenham a mente tão aberta, né? Então, como que é feito essa questão da doutora para prevenir ele? Porque ele, por exemplo, foi coisa nova para eles ali, quando eles receberam essa NR. Como que a doutora fez? A senhora orientou, fez palestra, fez reunião? Como que foi? O primeiro passo é desmistificar essa ideia de que agora a empresa vai ser responsável por tudo, né? Então, eu gosto de chamar quem tá na base ali quem tá no topo da pirâmide, aliás, né? Para já começar conscientizando. Então, uma empresa que conta ali com sócios próximos, então eu gosto de conversar com os sócios, explicar como que é, conscientizar, realmente esclarecer algumas dúvidas, porque quando essa nova edição da NR saiu, muita coisa foi veiculada na imprensa, né? Sim. Muito extremismo, muitas coisas que nem eram bem assim foram publicadas. Então, de fato, as pessoas ficaram com muitas dúvidas, né? Então, o primeiro passo é tranquilizar esses empresários. Uma empresa maior que, de repente, o sócio ali não é tão presente, chamar os líderes, trocar uma ideia com os líderes, ver quem é que está à frente da gestão, conscientizar, em primeiro lugar, essas pessoas, porque essas pessoas, elas precisam entender qual que é o papel da empresa de agora em diante, né? Depois, passa para as outras lideranças, né? Então, eu tenho ali um coordenador, eu tenho ali um supervisor, conversar com essas lideranças, porque, na realidade, são elas que estão, de fato, próximas ali do operacional, né? Muitas vezes a gente fala, a empresa precisa ficar de olho, mas como que o meu presidente vai saber o que está acontecendo ali na operação? Não tem como, né? Então, por isso que é muito importante treinar esses líderes, para que os líderes também saibam como lidar. E, por último, não porque é menos importante, não, muito pelo contrário, mas porque eu já preciso deixar todo o resto consciente, mas aí a gente conversa com a empresa como um todo, para que os empregados, eles se sintam seguros para levar as questões. Porque também de nada adianta a gente falar de NR1, explicar a gestão, ter ciência, e o empregado, o colaborador ficar se sentindo inseguro ou com vergonha de levar uma questão, né? Ou com medo de repente, sofrer alguma retaliação. Será que eu posso levar uma reclamação?
informação, como que um Sim. empregador vai interpretar isso. Então, é muito importante deixar essa tranquilidade. Então, aqui, a empresa investir realmente em questões de canais de denúncia, investir num compliance trabalhista, que aí já entra também na parte preventiva, né? Para que o colaborador, ele saiba que se ele tiver qualquer apontamento, ele pode fazer, que ele não vai sofrer nenhuma retaliação, né? Porque é isso que a gente vê, infelizmente, de vez em quando ainda acontece isso. Eu escuto muito, mas eu não vou levar para o meu gestor, né? Porque eu posso ser exposto, né? Então, é Sim. importante tirar esse medo. Então, assim, resumindo, quem tá em cima, né, ali na gestão, explicar que ele tem que ser mais próximo e que não, ele não vai ser culpabilizado por tudo. E quem tá ali na operação, no dia a dia, fala, não, você pode levar que você vai ser compreendido, né? Então, é uma questão de acolhimento. As empresas, elas precisam ser mais empáticas. Acho que essa é a palavra que eu gosto de levar para os meus clientes, empatia. Na questão trabalhista, a gente vê que tem, assim, bastante temas que ainda não foram positivados, outros que já têm a expressa previsão legal. Qual o tema que você acha mais relevante, assim, que deveria ter uma segurança jurídica maior, assim, na jurisprudência, por exemplo? Olha, essa questão, sem querer ser repetitiva, mas já sendo, essa questão dos riscos psicossociais ainda é algo que carece aí de uma regulamentação melhor, tá? Por que que eu digo isso? Porque tanto que até foi suspensa, né, as sanções, até que fique aí mais claro o que as empresas efetivamente precisam fazer, porque a nossa legislação, esse é um tema muito subjetivo, né? Então, assim, às vezes quando chega um processo ali na Justiça do Trabalho sobre assédio, o assédio é uma conduta reiterada, ok, entendo, mas de repente o que é ofensivo pra mim não é ofensivo pra você. É Subjetivo, É né? muito subjetivo. Então, faltam ainda algumas normas a respeito, né? A reforma trabalhista editou aí essa questão dos danos morais na CLT, colocou ali até uma tarifação, né? Porque, grau leve, grau médio, aí a pessoa vai receber 2, 3 salários e por aí vai. Mas ainda não é suficiente, né? Ainda não fica muito claro. Tanto que a gente vê que praticamente 99% das reclamações trabalhistas, elas contêm ali um pedido de dano moral, né? Então, tudo vira um dano moral. Mas por quê? Porque não tem ali ainda não é bem regulamentado. A nossa CLT, ela é muito antiga, né? Então, a gente tá falando de uma legislação aí de 43. O tanto de coisa que mudou nesse meio tempo, né? O tanto de coisa que já não é aplicável, por mais que tenha ocorrido a reforma trabalhista em 2017, mas de 2017 para cá também já são quase 10 anos. A gente teve a pandemia. A pandemia, exatamente, trabalho remoto, que antigamente não se cogitava em trabalho remoto, né? Trabalho remoto era visto ali como um benefício, nossa. Sim. Ninguém nem sabia o que era isso. Home office, como assim, né? Vou trabalhar de casa? Então, muita coisa mudou. E a legislação nem sempre acompanha, né? Sim. E a gente tá falando também de o mundo vai mudando, né? E a legislação é impossível acompanhar a mudança do mundo. A gente tá aí na era das IAs, né? Então, assim, hoje tudo, a maioria, até alguns juízes, teve algumas sentenças que foi feita pelo IA. E o que a doutora vê na prática das empresas? Se isso ajuda, não ajuda? Como que está sendo isso? Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado com o IA, né? Porque a IA, apesar de muita gente, vai substituir advogado, vai substituir... Não vai. Porque a IA, você escreve ali, ela vai te dar aquela solução genérica, né? Muitas vezes com tópicos ali, com artigos de lei que nem existem. Nem existem, né? Então, já vimos também citações falsas, né? Sim, em jurisprudência. teses. Exato. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a empresa acha que, não vou investir no jurídico, né? Agora eu tenho a IA, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou colocar lá. Mas será que a IA tá olhando para o detalhe? Será que a IA vai conseguir? Porque, assim, o jurídico, ele não pode engessar a operação. Então, não é porque a lei diz A que eu vou obrigar o meu cliente a fazer A, né? Porque senão eu tô inviabilizando o negócio. Então, eu preciso tornar isso factível. Será que a IA vai fazer isso? Né? Ou ela vai te entregar só ali o que diz a lei, e na prática? Então, é isso que a gente tem que
a gente precisa tomar cuidado, né? O advogado, principalmente do consultivo, ele precisa entender, adaptar a situação ao caso concreto. Porque às vezes a lei fala, mas é humanamente impossível para a empresa, naquele momento, fazer tudo que está ali. Então, como que a gente pode adaptar isso? Que tipo de risco a minha empresa vai assumir? Como que eu deixo o mais correto possível? Claro, né? A gente busca sempre deixar ali tudo redondo, mas tornando o negócio concreto, sem viabilizar o negócio. É por isso que muitos empresários até têm medo de advogado. Já ouvi isso até de uma pessoa uma vez. Mas advogado vem aqui, impõe um monte de coisa, quer me obrigar, quer fazer eu pagar isso, pagar aquilo. Porque é muito engessado. A gente sabe também os riscos, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que pegar o que diz a lei, pegar os entendimentos, interpretar e colocar ali, aplicar ali para a realidade de cada empresa. Não existe empresa igual, né? Cada empresa tem uma realidade, né? Cada pessoinha jurídica ali tem sua peculiaridade, assim como nós, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Então, cada empresa tem sua realidade. Então, a gente precisa olhar para cada empresa individualmente. Mas, assim, uma das dores que eu mais tenho ouvido dos líderes, né? Principalmente depois que a gente começou a levar essa questão da NR1, poxa, doutora, mas eu vou dar uma correção no meu subordinado, ele já acha que é assédio, tudo é assédio, né? Então eu fico perdido. E às vezes eles ficam realmente, poxa, se eu falo vai achar que é assédio, se eu não falo... Chamar uma atenção já... O que eu faço? É por isso que é tão importante a gente conversar ali na parte preventiva, para explicar realmente, poxa, você pode ir até aqui. Realmente é uma linha muito tênue, né? O que é, o que não é. Mas você pode ir até aqui. A partir de então, você já não vai entrar. Aciona aí seu superior, aciona seu jurídico. Mas é importante trabalhar nessa orientação. Mas, assim, recentemente, acho que eu já comentei isso aqui, que o ministro Barroso disse que as decisões por meio de IA são mais objetivas. Qual que é a sua opinião subjetiva? Significa um avanço ou um retrocesso para as questões jurídicas do dia a dia? Como é que você lida com isso? Assim, são objetivas... A gente tem que olhar de qual ponto de vista, né? Porque não adianta só ser objetiva de aplicar a lei e não olhar para o caso, não dissecar aquele caso, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma situação, eu preciso entender toda essa situação. Não basta pegar ali o que a gente... A IA é racional, racional, não. Exato. Aqui a gente traz o lado emocional, o lado humano do negócio, né? De entender, ok, aconteceu essa situação, mas o porquê que aconteceu essa situação? Sim. Né? Então, analisar tudo que tá ali por trás. É uma reclamação de um assédio, mas a empresa, ela fez alguma coisa? A empresa, ela atuou É um fato isolado. É um fato isolado, já é algo costumeiro da empresa. Então, tudo isso precisa ser analisado. Eu acho que a IA não faz esse serviço. Sim. Tá? Então, tomar cuidado nesse sentido. Por outro lado, quando ele fala em objetivo também, eu acredito que enquanto advogada que também atua no contencioso, nós vemos muitas petições extensas, às vezes falando mais do mesmo, né? E aí ela veio para enxugar um pouco e ser um pouco mais prática. Desse ponto de vista, mas achar que ela vai substituir uma análise ali, um olhar mais humano e mais crítico àquele caso, isso eu não acho. Como é que a OAB trata esse assunto? Se existe alguma norma regulamentadora nesse sentido? Alguma recomendação? Agora o que tem sido muito colocado, né? Aqueles comandos que estão sendo inseridos nas petições. Não sei se vocês viram recentemente, né? Que, eu vou colocar um comando escondido aqui na minha petição que é para prejudicar a defesa da parte contrária. Dá até uma litigância de má-fé, né? Exatamente. Tomar cuidado. Então, assim, foi uma decisão isolada, né? De um juiz, salvo engano, foi até um juiz trabalhista. E agora isso já tem sido olhado de forma mais criteriosa. Então, outros tribunais também estão criando sistemas que identifiquem esse tipo de coisa. E a própria OAB, ela já tem batido muito na tecla da questão da litigância predatória. Porque se antes já tinha, agora com a IA tende a ter muito mais. Porque é muito mais fácil eu pegar uma petição, padronizar e distribuir várias ações idênticas. Mudar ali só as partes, né? Então, a OAB, ela tem
tem sido bem, ela tem fiscalizado. E, às vezes, o próprio juiz, ele manda expediente ofício. Então, quando vê um caso de litigância predatória, em que chega na justiça, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o reclamante vai, muitas vezes não sabe nem o que está sendo pedido ali. Né? Então você tá reclamando aqui que você pediu demissão porque você era assediado. Mas por que você pediu demissão? Aí chega na audiência e o reclamante fala, pedi demissão porque eu arrumei outro emprego. Sim. Né? Eu já vi isso, já aconteceu em caso meu, tá? Então, e o juiz, inclusive, reconheceu em sentença essa questão da litigância predatória e mandou expedir ofício para a OAB. Então, tem sido aberto aí processo disciplinar, né, para que se investigue de fato. Então, eu acho importante, tá, que o órgão de classe faça realmente essa fiscalização. Eu acho muito importante, que é para isso que ele tá lá Que também, existe, para né? proteger, né, o nosso trabalho, ele deve, exatamente, né. Inclusive, fica aqui nosso protesto, né, nossa insurgência, ele deve fazer essa fiscalização, né, então, eu acho muito importante. E a gente falou sobre um consultivo seu. Agora vamos falar pra gente um pouquinho como que você iniciou sua carreira. Conta pra gente como que você iniciou. Você já montou um escritório próprio? Você foi trabalhar em um escritório para você ter a questão ali da profissão para ver o que você queria? Você sempre pensou em ser advogada? Não, na verdade, diferentemente de grande parte dos meus colegas, eu não sonhava em ser advogada, muito pelo contrário, eu acho que essa é uma profissão que quando eu era criança eu nem imaginava. Eu queria ser tudo, queria ser veterinária, professora, mas eu nunca pensei em ser advogada. E eu decidi, pouco tempo antes de acabar o ensino médio, me interessei pela faculdade de Direito, fui ali. Eu cursava, na realidade, eu fazia um curso técnico em Química. Nossa. Então, eu ia para a área de exatas, né? Pensava em fazer ali uma engenharia química, mas aquilo não me preenchia. Falava, não vou lidar bem com números, fórmulas, ficar fazendo isso o dia inteiro. Eu gosto de pessoas, eu quero fazer diferença, eu quero estar próxima, né? Eu sempre fui muito, muito sentimental, então eu quero algo nessa linha. E por que não o direito, né? Entrei na faculdade de direito sem saber muito bem o que me esperava. Fui gostando, fui me aproximando ali dos professores, sempre gostei muito de ler, né? Então, me identifiquei muito. E ali eu vi que é uma área muito ampla, né? A faculdade de Direito te proporciona... Dá um leque muito grande, exato, né? te permite trabalhar com muitas coisas. No segundo ano eu conheci o Direito do Trabalho. Me encantei, me apaixonei. Eu sou filha de pessoas que sempre trabalharam por conta, então eu sempre vivi esse ambiente trabalhista empresarial. Então eu conhecia muitas das dores, exatamente. Então conhecia muitas das dores ali, já via. E eu fui gostando, então fiz iniciação científica nessa área, foi a matéria que eu melhor fui na faculdade, né, durante os 5 anos. Minha monografia foi voltada para esse tema, fiz pós, logo que eu me formei nessa área também, fui assistente de professor, né, na área de direito trabalhista, e o meu primeiro estágio foi justamente num escritório de direito trabalhista empresarial que fazia um contencioso de uma multinacional. Então, ali eu tive muito contato com a área e foi quando eu tive a certeza de que era o que eu queria fazer, né? Quando eu me formei, eu trabalhei num escritório também com contencioso de volume, então eu aprendi muito, né? Que ali eu fazia muita audiência, aprendi realmente na prática, que a faculdade de Direito, ela te dá muita teoria, mas a prática é completamente diferente. Às vezes você chega numa audiência, e agora, né? O que eu faço? Onde que eu faço? Exatamente, não sabia nem onde sentava. E eu trabalhei nesse escritório que me ajudou muito, né? E aí depois eu fui desligada na pandemia, né? Acabei teve ali uma reestruturação, fui desligada, mas eu fiquei com 1 mês, eu já consegui me recolocar, fui trabalhar numa empresa que justamente ela estava surgindo na pandemia com um modelo 100% remoto. E aí eu tive também o contato com o jurídico, né? Com o outro lado da mesa. O jurídico interno. Gostei, mas assim, ainda gostava mais da rotina da advocacia mesmo, contenciosa / consultiva. Foi quando eu fui chamada para estruturar a área trabalhista de um escritório em Santo André. Aceitei o convite, né, com um friozinho na barriga, porque eu falei, agora, o escritório é empresarial, mas ele não tinha trabalhista. Então, eu fui com essa missão. Graças a Deus, nos anos que eu fiquei lá, a área cresceu,
chegaram grandes clientes, também aprendi muito. Aí eu me apaixonei pela parte da gestão, né, de pessoas, porque aí eu tinha liderados, aprendi, fui estudar mais sobre essa parte também, até que eu resolvi dar o pontapé inicial aí para estruturar o meu sonho, o meu escritório. Hoje eu atuo 100% aí praticamente para empresas, né? Gosto de estar presente na rotina dos meus clientes, então gosto de estar ali no dia a dia e realmente na empresa entender É Sim. importante, as né? dores e as delícias, entender o negócio do meu cliente, porque eu sempre brinco que o advogado, ele tem que saber o que o cliente dele faz, ele tem que, o advogado trabalhista principalmente, né, colocar ali a botinha de segurança e andar pela produção, e é isso, entender. Então, isso é o que é assim que eu atuo, é assim que eu gosto, é o que me realiza. Também gosto muito da docência, né, então sou apaixonada por falar sobre direito do trabalho, e eu acredito que o direito do trabalho, ele proporciona um bem-estar, ele pode proporcionar um bem-estar em uma situação que todo mundo precisa trabalhar, né? Exatamente. E na maior parte na maioria das vezes, a gente passa até mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família. Se aquele ambiente não for bom, como que faz, né? Então, a gente tem que transformar, e eu vejo no direito do trabalho um grande instrumento de transformação. Você tocou no ponto da docência. Assim, como é que funciona o seu processo de aprendizagem, de assimilação e, assim, o que que você vê no dia a dia, assim, como professora? Porque muito se diz, pessoa, para determinada pessoa, para ela estudar, mas acho que é pouco falado isso sobre como estudar, as formas de estudo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo e o que você vê de defeito, assim, por assim dizer, no dia a dia dos estudantes. Tá, eu nunca gostei de imposições, então eu acho que cada pessoa tem o seu método de estudo. Às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você. Então eu nunca gostei de, sempre que eu fui forçada a algo, eu não me dei bem. Verdade. Ah, você tem que fazer esse fichamento. Poxa, É. mas eu não gosto. Então não vou funcionar, né? Aí é aquela crítica que a gente sempre entra. E será que o nosso sistema de ensino é correto? Será que faz sentido a gente avaliar uma pessoa pelo quanto ela tira naquela prova? Então, cada pessoa tem seu método. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu leio, gosto de resumir, de entender aquilo que eu tô lendo e eu assimilo Sim. melhor. Então, se eu pego um assunto, eu escrevo sobre, eu consigo falar bem. Agora, se eu só ler e decorar, eu sei que eu não vou bem. Eu não funciono decorando nada. Ai, mas você é advogado, você não decora a lei? Sendo muito honesta? Não, eu não sou Você uma tem que pessoa que entender. decora. Eu Você tem que Você é um entendo. intérprete da Eu lei, né? entendo, exatamente, mas eu não vou decorar. E cada pessoa tem o seu método. Eu gosto muito de trabalhar questões práticas, né? As pessoas, elas se interessam muito mais quando você traz um caso prático. Então, esses dias, em uma aula que eu fui convidada, numa faculdade de Ribeirão Pires, eu falei sobre os requisitos do vínculo de emprego e eu trouxe como exemplo a subordinação algorítmica, que é o que está sendo muito discutido com relação aos aplicativos, né? Sim. Aplicativo de entrega, aplicativo de transporte, então será que não tem subordinação? E as pessoas se interessaram mais do que a teoria da gente falar ali o que diz a lei, tá? Quais são os requisitos do vínculo? Isso, Sim. ok, a gente tem que falar, mas no caso prático, né? Então, quem acha que tem subordinação e por quê? Quem acha que não tem e por quê? Isso gera um debate e é muito gostoso. Faz pensar, né? Exatamente, porque as pessoas trazem ali pontos de vista diferentes e é muito. Eu aprendo muito também, né? Quando eu tô à frente tratando algum tema, eu não só estou ensinando, como eu estou principalmente Sim. aprendendo, né? Então, eu acho isso muito gostoso. Agora, em termos de fórmula, não tem. Cada um vai se adaptar de uma maneira, né? Na hora ali de estudar para a prova, de fazer um trabalho, como que a pessoa gosta de fazer. Hoje está um pouco mais complicado porque temos as IAs, né? Então, se é uma pessoa que de repente já não gosta muito de estudar, ela acha que Tem jogando preguiça, ali né? no chat, ele vai trazer a resposta. Mas também é muito pessoal sobre qual tipo de profissional essa pessoa deseja ser. Né? Eu sempre Exatamente. tive isso comigo. Que tipo de profissional eu quero ser? Qual vai ser a minha entrega? Então, a minha dedicação vai ditar quem eu serei. Então, eu também gosto de deixar isso muito claro para quando eu estou à frente de alguma sala de aula ou de algum projeto, que a pessoa tem que entender que é o futuro dela.
né? Não é só ali para tirar uma nota. É que tipo de serviço ela vai prestar. E é isso também que lá na carreira dela vai fidelizar o cliente. Exatamente. O bom atendimento, você prestou um bom atendimento, você é um bom profissional, pode ter certeza que esse cliente vai voltar a te procurar. Agora, se você deixar a desejar, for inseguro, não der uma boa orientação, você vai perder. Porque tem muitos profissionais. Exatamente. Não é que a área. Eu não concordo quando falam que o direito tá defasado, que não tem mais mercado. Eu não concordo. Eu acho que sempre tem espaço, né? E todo mundo se ajudando, sempre tem espaço. Mas vai da forma como você conduz. Exatamente. E a doutora falou que a doutora também foi assistente, né? Na faculdade. Como que foi isso para você? Ah, foi maravilhoso. Era um sonho, assim, que eu tinha, que eu já pensava, quando eu me formasse, eu queria procurar algum dos professores para me disponibilizar. Mas quando eu fiz a minha monografia, em 2018, foi sobre síndrome de burnout. Poxa, Nossa. E na época, ela ainda não era considerada uma doença do trabalho. Era já um teve tema... uma visão lá na frente, Era um hein? tema ainda bem recente, né? E eu lembro até que eu tive muita dificuldade de literatura, eu não achava muitos livros, muito material. Ainda era um assunto que não chegava muito na justiça. Só que eu quis pesquisar sobre esse tema. Eu falei, não, eu vou falar disso. E aí eu restringi ainda mais esse tema, eu falei da síndrome de burnout diante da realidade da mulher. Então, eu quis levar... Foi mais específica Isso, quis ainda. especificar porque a mulher geralmente tem dupla jornada, né? Mãe, é dona de casa, Sim. é uma realidade bem comum. Então, eu queria explorar isso, né? Eu ainda tinha ali uma carreira profissional e antes da pandemia, que a gente fala de... Era o uma ápice foi ali realidade... também, né, na e era uma pandemia. realidade que não era flexível, né? Então, sempre foi ali bater cartão das 8 às 18, pegar trem, metrô lotado. Então, eu quis explorar isso. E aí eu entrei de cabeça, pedi orientação, né, pro meu professor, o professor Gilberto Maestro, e ele abraçou esse tema comigo, falou, realmente, você vai ter dificuldade de literatura, mas vamos, né, você gosta de pesquisar, então vamos, fiz minha monografia, apresentei, eles gostaram, né, fui aprovada ali com nota máxima, e nesse dia ele me chamou, falou, olha, você não quer ficar aqui comigo? Tô precisando de uma assistente, você não quer? Ai, que legal. Você já não quer ficar aqui? Porque eu vejo em você esse brilho no olho, né, quando você fala da matéria. E aí eu aceitei. E fiquei ali 4 anos praticamente. Fui assistente dele em Direito do Trabalho, depois ele se tornou professor de processo civil, fui também, acompanhei também. Então, eu aprendi muito. Aprendi a estar na frente de uma sala de aula, a aplicar provas, né? A perceber ali a malandragem de alguns alunos, mas foi muito gostoso. Você né? foi amada e odiada, né? Exatamente. Exatamente, mas não era um trabalho, para mim era uma terapia, né? Eu falava que era a hora que eu tava indo ali relaxar. Eu saía, eu trabalhava em escritório na época. Nesse escritório de contencioso, inclusive de massa, então era uma rotina muito corrida. Mas aí eu saía, já ia direto pra faculdade e falava, não, hoje é meu dia de dar ali a assistência. Então, eu não faltava. E eu adorava. Eu gostei muito. Foi aí que eu me interessei também pela docência. Falar, não quero mais largar aquele sonho de criança que eu falei, né? Quando eu era criança, eu não pensava em ser advogada, mas uma coisa que eu sempre quis é ser professora. Eu sempre brincava ali de ser professora. Então, quando eu me vi nessa oportunidade dentro do direito, que foi uma outra área que eu me apaixonei, falei, vou unir o útil ao agradável. E hoje é algo que brilha muito os meus olhos. Como é que você enxerga, assim, a questão da linha de pesquisa? Porque a gente vê os convidados que vêm aqui, a gente pesquisa e conhece um pouquinho o que cada um gosta de trabalhar, os determinados temas. Eu vi que, no seu caso, você gosta de... você me corrija se eu estiver errado, no seu trabalho de especialização, você dissecou a respeito do ônus da prova. A gente sabe que o juiz ele conhece o direito, mas não conhece as provas. Aí, gostaria que você comentasse um pouco sobre esse seu trabalho de especialização e a relevância da prova, especialmente no processo do trabalho. Na faculdade, como eu pontuei, eu fiz a minha monografia sobre a síndrome de burnout, então eu fui ali pro lado do direito material, e na pós-graduação eu já quis ir pro lado do direito processual. Mas eu também não queria falar de algo, recurso de revista, recurso ordinário, eu queria pesquisar.
Aí eu falei, Sim. vou falar da distribuição dinâmica do ônus da prova, né? Que é algo que, assim, tá, o ônus é do reclamante, mas o reclamante, ele tem condições de comprovar isso que ele tá falando? Muitas vezes não, se torna uma prova impossível, né? Sim. Como que o julgador tem que proceder quando isso acontece, né? Como que eu peço a inversão do ônus da prova? Então, eu fui muito nessa linha, né? E eu gosto, até hoje, de aplicar isso no meu dia a dia. Às vezes, eu tô ali diante de uma tese de defesa e eu falo, poxa, eu vou pedir aqui a inversão do ônus. É fácil de conseguir? Não. Sendo muito honesta, não é. Mas a gente tem que tentar tudo ali pelo bem do nosso cliente. Se eu estiver do outro lado da mesa também advogando para um reclamante, poxa, esse cara foi assediado, o ônus é dele, mas ele não tem nem, todas as testemunhas ainda estão trabalhando na empresa e acontece, né? Às vezes a pessoa chega, ela passou por uma situação extremamente grave, só que ela fala, não tem testemunha. Porque tá todo mundo lá. Eu tava sozinho, ou quem tá lá na Exato, empresa tá todo ainda. mundo lá, a pessoa não quer ser minha testemunha, eu também não quero prejudicar nenhum colega, como que eu faço? A gente tem que brigar pela inversão do ônus, né? Falar, poxa, vou tentar pedir, explicar que é impossível pra pessoa produzir essa prova e é a empresa que tem que me dar os elementos, né? Então é algo bem, bem bacana, mas que também ainda tem muito a ser discutido. É, Tem muito a ser discutido, principalmente no processo do trabalho, em que o ônus realmente é sempre tão dividido. exatamente. Você já tem uma vasta experiência. Teve algum caso aqui que você pode contar pra gente, que você se sentiu sentida, ou que você levou pro coração? Teve algum caso assim? Que eu posso contar, esse aqui eu posso contar porque saiu até na mídia recentemente, no site do tribunal, um caso que tramita lá no Mato Grosso, TRT 23, que eu fui contratada para fazer a defesa de uma senhora de 85 anos, que ela tem Alzheimer, Nossa. e ela recebeu uma reclamação trabalhista da cuidadora, né? Só que aí a cuidadora estava ali pleiteando vínculo, outras questões ali. Só que a família me trouxe, tanto que essa senhora ela tem até um curador, né? A situação dela Sim. realmente é bem delicada. E a família me trouxe que essa cuidadora ela estava desviando os recursos dessa senhora. E com esses valores, ela chegou até a comprar um carro aí de Poxa. luxo, um carro alto padrão. Comprou esse carro 0 quilômetro com o dinheiro dessa senhora. E aí eu falei, vocês têm provas disso, né? E eles tinham ali, fizeram um boletim de ocorrência, foi aberto inquérito, né? Tinham as notas fiscais, então, de fato, tinha ali a saída do dinheiro da conta dessa idosa. E a nota, coincidentemente, ela fez a transferência diretamente para a agência de carro. Poxa. Então, ela achou que ninguém ia Ninguém ia ver. desconfiar, né? E aí, a nota fiscal do carro, então, eles tinham. E eu entrei com uma reconvenção, né? Na própria defesa. Sim. Eu fiz a defesa, já entrei com a reconvenção, falando, ok, eu tô defendendo aqui, mas também tem essa questão dos danos materiais. A juíza de primeiro grau julgou procedente, já. Poxa. Condenou, entendeu. E foi uma sentença, assim, muito bonita, que acalentou o meu coração. Porque ela falou, é uma senhora que sofre de Alzheimer, tem um curador, né? E aí ela recorreu à reclamante, né? Achou que Poderia mudar. seria de bom tom. Recorreu e saiu recentemente o acórdão também. Inclusive majorando a condenação porque não só os danos materiais, mas também teve a questão de danos morais, né? Então foi algo bem legal, assim. Foi quando foi na mídia, né? Quando saiu esse acórdão, acho que o próprio tribunal publicou. Sim. E eu repercutiu, né? E agora o processo já até voltou. extinguiu? Não, ainda não. Mas foi um caso que me marcou, assim, sabe? Um dos casos mais bonitos da minha trajetória até aqui, Sim. que você vê ali a função. Mesmo estando do outro lado da mesa como reclamada, né? Como Sim, fazendo a defesa, que geralmente as pessoas às vezes me falam, nossa, mas você trabalha pra empresa, pra empregador, você não perde sempre? Eu falo, não, gente, não é bem assim, né? Não é como as pessoas pensam. Tem gente que fala, ai, mas a justiça sempre beneficia o empregado. Não, não é assim, a justiça ela é justa. Ela vai olhar ali as provas, o que aconteceu, não existe mais isso. Principalmente, a gente tem visto essa mudança de posicionamento, né? Sim. Então, foi um caso que eu realmente levei pro coração. Todos, eu brinco que eu levo todos, né? Sim, mas tem sempre um que marca, mas né? esse me marcou. Eu falo assim, a briga do meu cliente, mexeu com o meu cliente, mexeu comigo, né? Sim. Eu levo todos. Mas esse me marcou. Então, você tocou nesse ponto da questão da idosa, levando a discussão para a questão da empenhorabilidade.
gente observa que recentemente o TST ele tem uniformizado jurisprudência no sentido de que permite que verbas impenhoráveis tenham uma certa mitigação. Como é que você enxerga isso? Porque de um lado você tem um direito do trabalhador, do outro você tem uma verba que é impenhorável, que tá lá Sobrevivência, né? Talvez. na descrição legal. Como é que você enxerga essa decisão na prática? A atuação do advogado, ela tem limites éticos e morais, né? Então, assim, quando de fato existe um crédito ali, que chega ao absurdo de, às vezes, a pessoa ostenta numa rede social, você vê que a pessoa tem condições de pagar ali aquele crédito, mas não paga. Aí a pessoa ali, às vezes, é uma verba rescisória, né? É o salário da pessoa que não foi pago. Sim. Aí vem uma decisão, vou penhorar ali 20% do seu salário. É justo, né? É justo porque a pessoa precisa receber o crédito dela. Né? Então, eu gosto, mesmo estando do outro lado, assim, do lado da empresa, eu gosto de deixar bem claro que existe essa possibilidade. Então, a gente vai trabalhar dentro do que é certo, dentro dos limites da lei. Então, se tem um débito, se realmente aquela dívida existe, se realmente ela vai ter que ser paga. Então, de uma forma ou de outra, ela vai ter que ser paga. Agora, até a questão de CNH, passaporte, Sim. tudo está sendo suspenso, né? Quando a pessoa não se manifesta, né? E principalmente quando fica comprovada ali a má-fé, né? Então, o que eu vejo que os juízes, eles também têm sido cautelosos, que eles não saem suspendendo a CNH de todo mundo, passaporte, Sim. mas eles analisam. Então, poxa, se realmente existia ali uma má-fé, né? A pessoa tem condições, mas não quer pagar, aí ele defere. Né? Eu tive um caso assim, que eu estou do outro lado, nesse caso eu estou pela reclamante, e já é um processo aí de quase 5 anos, e a pessoa, ela tem condições, né, demonstra publicamente que ela tem condições, só que ela nunca apareceu no processo, né, e o juiz deferiu esses meios, então eu acho que faz sentido, como eu pontuei, os nossos códigos, nossa legislação, ela precisa acompanhar a evolução do Exatamente. mundo, da sociedade, porque senão o direito, ele tem que exercer o papel dele, né? Senão não faz sentido. Então a gente tem que lutar ali pela justiça e adaptar, acompanhar aí as mudanças da sociedade. E me fala uma coisa, a gente já tá chegando ao final, infelizmente, mas para o jovem advogado e também para os estudantes, né? Porque a doutora é professora. A doutora acha que a questão da internet, de se colocar ali para falar da dor do cliente, para explicar, é o caminho? Hoje em dia sim, né, a internet ela é uma ferramenta que ela precisa ser utilizada, bem utilizada, né, então Sim. a própria OAB, ela tem os limites éticos, né, então nós não podemos fazer publicidade e tudo mais, então desde que observadas aí essas regulamentações da nossa profissão, é muito importante que seja utilizada assim, compartilhe o máximo de conhecimento, um ajudando o outro, trocando ali figurinhas, às vezes é a área de um outro colega, um ajuda o outro, as áreas se conversam muito, então eu que estou Sim. no direito empresarial, eu preciso de um colega tributarista, eu preciso de um colega que entenda de societário, então a gente está sempre ali se ajudando, trocando figurinha, não ter medo de se expor, não ter medo de dar as caras, não ter medo de fazer uma audiência, errar, acertar, corrigir rápido, Sim. né? Não ter medo. Então, não ter medo de ir atrás mesmo. Eu não tenho advogados na família, né? Então, eu fui a primeira advogada da família e não venho de família rica, como eu disse, minha família sempre trabalhou por conta, mas ali com muita dificuldade, eles conseguiram me proporcionar boas escolas, né? A faculdade e tudo mais. Mas eu sempre fui assim, sempre meti as caras, né? Nunca tive vergonha. Então, sempre gostei muito de escrever, de
publicar minhas ideias, de falar com o professor, de pedir ajuda, né? Não ter medo de pedir Sim. ajuda, né? Eu brinco que aquela frase, me ajuda, ela tem um poder muito grande, né? E quando você se coloca ali de forma humilde, as portas, elas tendem a se abrir. Então, diferentemente do que falam que o direito já está saturado, não está. Não está. Meu conselho sempre é que realmente quem gosta, vá atrás, que ainda é uma área bastante promissora. A gente, né, a Camila falou, já estamos num ponto crucial aqui do episódio. E aí, como de costume, a gente sempre deixa aberto na parte final pro convidado falar um pouco do que ele acha, dar uma mensagem final para quem está nos assistindo, não somente do direito, mas também quem que é a doutora Carolina, além da advogada, da professora. Então, fica à vontade, doutora, para passar essa mensagem final para o nosso telespectador aí. A doutora Carolina é uma eterna sonhadora, né? Então, assim, o meu conselho para os jovens é que nunca deixem de sonhar. Eu nunca deixei de sonhar, então coisas que para mim há um tempo atrás pareciam impossíveis, hoje, graças ao meu trabalho, graças ao direito, graças à advocacia, eu consigo realizar. Então sempre acreditem, né? Eu nunca deixei de acreditar, por mais que as circunstâncias às vezes falassem de forma contrária, mas eu sempre tive muita fé e sempre fui atrás, né? Então vale muito a pena, independentemente da área, tá? Às vezes pode ser que tenha alguma pessoa que nem seja do direito e esteja nos assistindo, mas naquilo que você se propuser a trabalhar, se dedique que você vai conseguir, né? Eu nunca vi uma pessoa que se dedica não chegar lá. Na verdade, só não chega lá quem desiste. Então, quem não desiste, chega lá. E é isso, eu sou advogada, gosto de ensinar, gosto de ler, gosto de estudar, gosto de fazer meu crossfit aí, gosto de tocar violão, sou uma pessoa que, além do direito, também gosto de fazer outras tantas coisas para dar uma relaxada aí na mente também, que no direito a gente lida com muitos problemas, né? Então a gente precisa ter ali nossa válvula de escape. E, acima de tudo, eu sou uma pessoa apaixonada pelo direito trabalhista, pelo direito empresarial, e eu acredito sim que o ambiente de trabalho ele pode ser um local bacana, prazeroso e que seja gostoso de estar, né? Não precisa ser necessariamente aquele local em que as pessoas se sintam pressionadas, observadas. Não, ela pode ser um local bacana, sim, e o direito está aqui para isso. Doutora, muito obrigada pela tua presença, foi agregador. Eu que agradeço. É uma pena já estar acabando. E temos um presente aqui de agradecimento. Muito obrigada. Espero que a doutora goste. E sigam ela, gente, o nosso canal também. Vocês viram que não é só um rosto bonito, que tem muito conteúdo aqui também. Pra quem quiser acompanhar melhor, é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada, pessoal.